Os florais de Bach é um sistema de tratamento, principalmente das nossas emoções, que foi desenvolvido pelo Dr. Eduard Bach, mais ou menos no ano de entre 1920 e 1930. Em Londres. O Dr. Eduard Bach, ele era um médico bacteriologista e ele começou a perceber que os pacientes, mesmo utilizando dos mesmos medicamentos que ele tinha em mãos naquela época, que eram bem precários, e principalmente ele viu isso com antibióticos, com penicilina, em tratados de guerra, ele viu que nem todos os pacientes reagiam da mesma forma ao tratamento. E ele começou a fazer uma pergunta de qual era o motivo que todos os pacientes recebiam o mesmo tratamento, mas nem todos os pacientes melhoraram da mesma forma. E aí ele começou a se perguntar se não era porque cada paciente era diferente, estava com uma emoção diferente. Um estava com medo, o outro estava com saudade dos familiares, o outro paciente ele tinha uma tristeza muito grande no coração, um outro paciente ele tinha ciúmes demasiado, outro paciente dele relatava que trabalhava muito e estava insatisfeito. E aí ele começou a fazer essa pergunta: como ele poderia ajudar esses pacientes? Bom, o Dr. Eduard Bach, ele morava numa região de bastante natureza. Ele adorava andar pela natureza. E antigamente também, nessa época, 1920, 1930, estudar coisas e fazer perguntas não eram tão fáceis quanto agora, que a gente tem bastante tecnologia, bastante máquinas e equipamentos. Então, os cientistas, eles iam bastante pela intuição, perguntas e respostas a partir do que eles sentiam, e aí eles faziam a experiência. O Dr. Eduard Bach, ele adorava passear por parques, por campos, na floresta. E durante essas caminhadas na floresta, ele começou a fazer essa pergunta: como ajudar os meus pacientes? Então, por observação da natureza, por intuição, ele visualizou essas flores. E essas flores, vamos dizer que assim, é bem estranho, mas é bastante comum, falaram intuitivamente com ele para que elas serviam. Baseado também nos estudos da homeopatia, do qual o Dr. Eduard Bach era amigo do Hahnemann e conhecia o sistema de homeopatia do qual ele criou, ele pensou: vou fazer uma experiência, vou coletar essas plantas, vou dinamizá-las. Isso quer dizer o quê? Vou colocar elas em água com álcool, vou mexê-las e vou dar para os meus pacientes tomar, assim também como para mim mesmo. Foi isso que ele pensou. E ele começou a fazer esse teste e realmente começou a dar certo. Aquela planta que ele tinha sentido intuitivamente que servia para o medo, então ele começou a diluir essa planta, mexer ela em água e dar para os pacientes, e os pacientes começavam a melhorar. Foram muitas experiências e ele foi fazendo anotações, e dessas anotações ele foi passando para os estudantes também que estudavam com ele e formou um instituto. E depois de alguns anos ele desenvolveu um sistema contendo 38 plantas que hoje a gente utiliza, que são os florais de Bach. Os florais de Bach, no final, eles eram preparados pelo método solar, que coloca-se as flores em uma bacia de água pura, né? Então de água mineral ou de água de uma cascata, água de uma nascente. Coloca ela no sol, nos primeiros raios solares do dia. E a partir desse calor, dessa radiação dos raios de sol, essa qualidade, esse dom dessa flor vai ser passado para a água. E depois de algumas horas, mais ou menos 2 ou 3 horas, essa água vai ser retirada e vão ser colocadas em frascos com etiquetas com o nome dessa planta, e também vai ser colocado uma porcentagem de brandy, conhaque brandy, que é o conservante alcoólico para que essa solução não fungue. E continua sendo usado esse mesmo conservante porque era o conservante que o Dr. Eduard Bach tinha no momento ali, na época que ele inventou. E esse sistema do Dr. Eduard Bach continua até agora. Um outro método que ele também usou era o método de fervura. Então colocava essas flores para ferver durante 30 minutos, 1 hora. Tudo isso está descrito no material de florais de Bach, tem as receitas. E depois, então, dessa fervura, esse líquido também era coado e colocado em frascos para posterior utilização.
essas são as soluções estoque. Hoje, como a gente encontra os florais de Bach? A gente encontra os florais de Bach já nesses vidrinhos estoques que você pode comprar na farmácia, pela internet, em farmácias de produtos naturais, ou você pode também mandar manipular nas farmácias de manipulação. Como que é feito o tratamento com florais de Bach? Você busca um terapeuta floral, vai conversar sobre o que você está passando, quais são as suas angústias, os seus medos, tudo que está acontecendo na sua vida, e a partir daí ele vai te indicar quais são as flores adequadas para te ajudar nessa emoção. Bom, para as gestantes, é muito legal o tratamento para gestantes, pessoas que queiram engravidar, pós-gestantes ou no cuidado com os filhos. Por quê? Os florais de Bach tratam as nossas emoções. E qualquer que seja esse período da nossa vida, as emoções estão mudando muito. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de como pode ser usado. O floral de Bach, o walnut. É um floral que a gente usa sempre que tem mudanças na nossa vida. Então esse floral pode ser utilizado durante toda a gravidez, porque tudo vai mudar na sua vida, o seu corpo, a sua vida, o seu sistema familiar, as suas relações. Outro floral muito utilizado durante a gravidez, olive. É um floral utilizado para cansaço. Floral pine, você pode utilizar para culpa. Culpa de quê? Ai, culpa que eu não tenho mais tempo para os meus outros filhos. Eu não tenho mais tanto tempo para cuidar de mim, para cuidar da minha casa, para deixar a minha casa perfeita. Ou de repente você está se sentindo culpa porque você teve que sair do seu trabalho, ou por estar desenvolvendo alguma função. Vai ser muito útil esse floral. Um floral impatiens. É uma flor que você utiliza ela quando você está impaciente, você está com pressa, você quer que chegue logo. Então, por exemplo, na gravidez, nossa, quero arrumar tudo, quero que tudo esteja rapidamente perfeito para a chegada do meu bebê. Depois, eu quero que passe logo esse momento, porque eu não estou conseguindo dar de mamar, por exemplo. Estou com dificuldade, então, rápido, que esse bebê desmame, ou que eu consiga um tratamento para alguma coisa, não importa. Se você estiver impaciente, você pode usar esse floral empate. Depois, os florais também podem ser utilizados por toda a família, porque toda a família vai mudar a sua relação com seu marido, com seus outros filhos, com a tua mãe. Então aquele floral walnut das mudanças podem ser utilizados para toda a família. Quando o bebê nasce, se ele tem outros irmãos, é muito comum ciúmes. Então os florais também podem ser utilizados para os outros irmãos em caso de ciúmes. O floral utilizado para isso chama-se holly. Chicory. Chicory é um floral utilizado para aqueles que se sentem rejeitados. Então, chicory pode ser utilizado tanto para os irmãos que se sentem rejeitados, o marido que às vezes se sente rejeitado porque antes ele tinha toda a atenção da mulher, agora a atenção da mulher fica mais voltada para o bebê. Pode ser utilizado pela mãe que está se sentindo rejeitada pelas outras pessoas da família, no sentido que antes talvez ela era uma mulher muito ativa, né? Atendia todo mundo e agora ela só tá dando atenção para o bebê, etc. Qualquer sistema que for, que você vê que a emoção rejeição, você pode estar utilizando chicory. Elme. Elme também é um floral para aqueles que acham que não vão dar conta do recado. Nossa, o que eu vou fazer agora? Eu tenho muitas funções para exercitar. Eu posso utilizar desse floral que chama-se elme. Dessa forma, vocês podem perceber que o sistema de terapia floral é muito amplo. Pode ser utilizado em diversos casos e tem uma potencialidade muito importante, que esse sistema foi desenvolvido para autocura. Então, a principal ideologia do método de florais de Bach é cura-te a ti mesmo, para que todos pudessem utilizar. Ele não tem contraindicações e nem perigo de uso, porque não existe substância química, e sim uma substância energética, o dom daquela planta, que vai ajudar você a curar as suas emoções, ultrapassar, compreender, entender. Então, também serve bastante para o autoconhecimento. Se você quiser saber mais sobre a terapia floral, você pode, dentro dos nossos canais, terão os livros indicados, as páginas da internet, terapeutas florais para você consultar e todas as informações sobre esse assunto.